Estamos começando mais um programa Conexões que Transformam da Rádio Tropical Web Brasil. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Na semana passada, recebemos aqui a querida Vânia Pérez, apresentadora do programa Vânia Pérez aqui da Rádio Tropical Web Brasil. Foi uma conversa super agradável. Ela nos contou a sua trajetória pessoal, profissional maravilhosa, histórias inspiradoras. Amei demais, agradeço muito a presença da Vânia Pérez aqui no nosso programa. E hoje nós vamos receber aqui dois convidados muito especiais, Alan Teixeira e Roberto Queiroz. Mas quero aproveitar para pedir para vocês interagirem com as redes sociais da Rádio Tropical Web Brasil. No Instagram, no Facebook, no YouTube. Se vocês perderam algum programa, vocês podem acessar através da plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente, vocês podem mandar também pelo WhatsApp da rádio, que é 219-7159-1211. Vamos ficar muito felizes em receber as mensagens de vocês. Recebemos mensagens maravilhosas, carinhosas do último programa com a nossa convidada Vânia Pérez. Agradeço muito, fiquei muito feliz. Vânia também ficou feliz, acabei de conversar com ela, porque ela estava aqui e acabou de finalizar o programa dela, e conversamos sobre as mensagens que vocês mandaram. Gente, muito bacana receber esse feedback de vocês, tá bom? Então, se vocês estão assistindo o programa pelo aplicativo do celular, vocês podem também acessar através do site da rádio, que é www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E se você estiver assistindo pela web, fica sabendo que você pode baixar o aplicativo da Rádio Tropical do Brasil no seu celular. Tá? Hoje eu escolhi aqui para os nossos intervalos músicas que lembram festa junina, lembram forró, já que estamos no mês de junho. Então a primeira música que a gente vai escutar é O Cheiro da Carolina, de Amorim Roxo e Zé Gonzaga, na voz do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga. E essa música foi lançada em 1956. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta! Estávamos aqui conversando sobre as festas juninas no Nordeste, aqui no Brasil. Eu aqui comentei para os nossos convidados que eu já tive a oportunidade de estar na festa junina de Campina Grande,
Adorei, amei, era um sonho meu estar na festa junina de Campina Grande, visitei também João Pessoa, mas está na minha lista de prioridade também curtir a festa junina de Caruaru. Ainda vou conhecer, né, lá em Pernambuco, e justamente o Roberto estava aqui falando que as férias no Nordeste aqui do Brasil, elas são maiores, né, no meio do ano, justamente para eles poderem curtir as festas juninas, que são maravilhosas no Nordeste, muito bom. Para quem não conhece o Nordeste do Brasil, eu realmente recomendo, porque vale super a pena conhecer o Nordeste e conhecer as festas juninas daqui. Bom, agora nós vamos conversar, né, com o nosso convidado, Alan. Muito obrigada, Alan, por você estar aqui com a gente. Oi. O Alan é planejador e mentor financeiro, pessoal e familiar, engenheiro de produção e associado parceiro da Grão Planejamento, empresa do prestigiado Grupo Primo, com atuação voltada para a estruturação, proteção e multiplicação do patrimônio das famílias. Ele se dedica a ajudar as pessoas a assumirem o controle definitivo de seus gastos, eliminarem dívidas de forma inteligente e transformarem o dinheiro em uma ferramenta que garante a paz, a segurança e a liberdade. Especialista no comportamento econômico humano, sua abordagem vai muito além dos números. Alan atua diretamente no conflito entre desejo e identidade, desmistificando a ideia de que o problema está apenas na falta de conhecimento ou de planilhas. Ele ajuda os clientes a romperem o ciclo de autossabotagem para que deixem as dificuldades financeiras no passado e passem a ter rotinas altamente prósperas e superavitárias. É o idealizador do projeto Domine o Seu Cérebro Financeiro, um ambiente focado em guiar famílias em uma jornada de transformação real, provando que, com método e organização, é possível fazer dinheiro trabalhar a favor da família, gerando rendimentos consistentes e estabilidade de longo prazo. Bacana, maravilha, muito bom. Parabéns, Alan. Obrigado. E vamos conhecer aqui a sua história, porque pelo o teu release aqui, vale a pena mesmo. Então, eu sou Alan Teixeira, eu tenho 46 anos, né? Sou casado com a Renata. Nós temos 2 filhos conosco, né? João Paulo e Ana Beatriz. A gente tem a Luísa recentemente, mais ou menos 3 anos, que ela nasceu com um problema cardíaco e acabou indo para o céu, mais ou menos 3 anos. Que pena. E tivemos mais outras 5 gestações que não foram completadas, né? E eu sou católico, né? Praticante, né? Que participo da paróquia São João Batista, né? Então, minha história de vida, né? Eu venho, como a gente estava falando aqui das festas juninas, né? Então, lembrei muito minha avó, minha mãe vieram lá de Campina Grande. Nossa, né? que bacana. Então, elas moravam lá, né? Minha avó tinha até uma situação boa em Campina Grande, né? Só que o meu avô, ele ficou acometido de uma doença, né? Que na época eles não conseguiram descobrir, até hoje a gente não sabe, minha avó não lembrava enquanto ela estava viva qual era a doença, né? E eles acabaram gastando todo o dinheiro. Ele era dono de armazém, vendia, tinha um bom rendimento lá e acabou vendendo tudo para poder cuidar da saúde, né? Infelizmente não teve como curar e ele faleceu, né? E minha avó acabou tendo que se desfazer. Grande parte da família dela já tinha vindo para cá, todos os irmãos que ela tinha. Então, uma das soluções que ela viu foi poder vir para o Rio de Janeiro. E por que a família resolveu vir para o Rio de Janeiro? Não sei ao certo o que foi, mas na época ela falava que tinha muita propaganda, né, que São Paulo e Rio de Janeiro, né, eram os melhores lugares do Brasil para poder viver. Tinha mais oportunidade. Isso, mais oportunidade de emprego, uma vida próspera e tal. Então, isso foi motivando cada uma, né? Realmente, os nordestinos vieram aqui pro Rio de Janeiro justamente para ter uma vida melhor.
tem até um morro aqui, Morro da Providência, aqui no centro, nós estamos no centro da cidade, aqui do Rio de Isso, Janeiro, e tem um morro aqui chamado de Morro da da Providência, Providência. é uma comunidade hoje, mas começou com os nordestinos, não foi? Que vieram, participaram de uma guerra, e o governo prometeu, né, providenciar um local, uma moradia para eles, e como o governo não providenciou, eles então invadiram esse morro, que passou a se chamar Morro da Providência, pela falta de providência do governo na época. É, eu já ouvi essa história. E aí, falar em morro, né, conforme eu tinha dito, minha avó acabou gastando praticamente todo o dinheiro, né, na tentativa de salvar a vida do meu avô. Né, e quando ela veio para o Rio de Janeiro, ela foi para o Morro do Andaraí. Meu Então, ela foi morar no Morro do Deus! Eu Andaraí. moro Né, perto lá do Andaraí. né. Então, aí foi onde ela conheceu meu pai, que também morava no Morro do Andaraí. Né, Que não era até... comunidade na Não, na época. época não. Eu lembro que eu ia para lá, mais ou menos 9, 10 anos de idade, a gente subia com tranquilidade, não via ninguém armado, não via nada na época. Né? Só que teve uma época que aí, né, o negócio apertou e aí tanto que minha avó, por parte de pai, teve que sair de lá. Minha avó saiu antes. Né? Minha avó saiu antes, foi morar em Campo Grande, né? E aí depois meu pai e minha mãe também foram morar em Campo Grande. É. Primeiro em Realengo e depois para Campo Grande. E a gente pode chegar à conclusão que já sabemos, mas a sua história confirma, como que a saúde é importante. Saúde em primeiro lugar. Sem saúde, se o CPF não estiver saudável, o CNPJ não vai estar, não adianta. Isso. E vai combinar um pouco, que a gente vai falar um pouco para frente também, que é um pouco do trabalho de planejamento financeiro que a gente faz para que a gente não seja pego de surpresa com essas adversidades da vida. Poxa, bacana, bacana. Mas primeiro você decidiu ser engenheiro, não é isso? Isso. Então, assim, a gente tinha uma condição bem humilde, né? Então, né, graças a Deus nunca passamos fome, mas a gente vivia na restrição, né, com bem pobre. Então, eu lembro até uma primeira vez que quando eu falei para minha mãe e para minha tia, quando que eu ia fazer faculdade, elas começaram a rir. Né? Porque não era uma possibilidade, nem era uma perspectiva que tinha das pessoas que moravam ao nosso redor. Né? Mas mesmo assim, né, eu corri atrás, estudei. Primeiro, né, eu passei para fuzileiro naval, fiz o concurso fuzileiro naval. Antes disso, até que eu tinha conversado com você, né, eu estou voltando hoje, depois de 26 anos, para a rádio. Eu trabalhei por um ano numa rádio comunitária lá em Campo Grande, né, que se chamava Costa do Sol. Se chamava Costa do Sol FM. Né, eu trabalhei por um ano e aí depois eu passei no concurso fuzileiro naval, fui ser fuzileiro naval, fiquei 3 anos como fuzileiro naval. Né? E aí nessa época eu comecei a fazer o curso técnico em edificações, né? Fiz o curso técnico em edificações e aí na época também não estava muito legal no fuzileiro naval, que foi uma época que o Fernando Henrique diminuiu bastante a tropa, acho que 50% a 40% da tropa, e aí as coisas não estavam indo muito bem e eu resolvi sair e vim para a área civil de novo, né? E concurso e assim, apertou. Por que eu saí? Porque a escala de serviço ficou tão apertada, né, que para eu fazer o curso era difícil. Eu tinha aula sexta, sábado e domingo. A escala de serviço era 2 por 1. Então quando eu estava de serviço na sexta, faltava aula na sexta, faltava no sábado e faltava na segunda-feira novamente. Né? Porque eu saía, a aula era de manhã e eu queria fazer faculdade. Eu falei, pô, se eu continuar aqui na escala que eu tô, eu não vou conseguir fazer faculdade. Exatamente. Né? Então eu tive que, né, sair, comecei a fazer o curso técnico, fiz o curso técnico, né, e comecei a trabalhar com técnico de edificações. Né? Então passei por algumas empresas. Né? Na época até eu mudei um pouco, eu queria fazer direito. Eu lembro quando eu me inscrevi para fazer a faculdade, eu me inscrevi para direito, fiz vestibular para direito. Né? Só que aí encontrando um amigo que combinou em duas situações. Né? Que eu fui trabalhar numa empresa de pré-fabricados, né? E nessa empresa de pré-fabricado me colocaram como encarregado de produção. Né? E aí eu comecei a organizar a área produtiva, né? Ali dando fluidez, que não tava, a produção não estava dando tanta fluidez. Né? E aí uma vez eu falando com uma amiga minha, ela falou, e aí, Alan, tu vai fazer faculdade? Tu queria fazer? Eu falei, pô, me inscrevi para fazer direito. Ela, pô, direito? Pô, tu é bom em matemática, não sei o que e tal, tu vai fazer direito. Eu falei, porque eu não estava querendo fazer engenharia civil. Eu falei, pô, não quero fazer engenharia civil, porque engenharia civil tu fica numa obra aqui, acaba a obra, vai não sei para onde, acaba a obra, tem que ficar o tempo todo mudando de lugar. Ela falou, pô, mas tu não tá trabalhando na empresa assim? Aí expliquei, você tá fazendo o quê? Expliquei para ela o que eu tava fazendo. Ela falou, pô, eu nem conhecia. Ela falou, então vai fazer engenharia de produção.
porque é a tua cara, pelo que você está falando aí é o que você está fazendo e que vai combinar bem com você. Aí eu falei, pô, então eu vou estudar. Aí eu olhei, eu entrei, procurei qual era a engenharia de produção, quais eram a Tem grade. bastante oportunidade. Isso. E aí eu falei, pô, é o que eu tô fazendo. Aí eu mudei, fui lá na faculdade e pedi para mudar para engenharia de produção. Aí mudei para engenharia de produção, né? E aí com isso, logo depois eu comecei a trabalhar em multinacionais, fui trabalhar na Gerdau, trabalhei na Gafisa, né? Trabalhei na área de Nossa. controladoria, de qualidade, de controladoria, né? De melhoria de tecnologia para poder melhorar custo, reduzir custo, né? Aí depois eu fui para a área de petróleo, trabalhei em 2 empresas multinacionais na área de petróleo, né? Embarcado não? Não, embarcado não. Antes até da segunda que eu trabalhei, eu voltei para a Cassol, me chamaram para voltar para a Cassol, né? Eu tinha saído para ir para a Gerdau, voltei para a Cassol, trabalhei lá na área de supervisão de qualidade, né? Fiz o trabalho lá e depois eu fui para essa multinacional. E nessa multinacional que eu estava agora por último, né? Eu fui para um setor que controlava o orçamento do setor, né? Do setor em geral, né? Então eu fazia ali todo o controle, todo o capex passava por mim, né? Para poder fazer a quantificação de quanto que ia precisar para os outros anos e depois fazer o controle, né? E foi quando eu comecei a gostar dessa área financeira. É isso que eu ia falar. Você, dentro da engenharia de produção, você já começou a trabalhar na área financeira. Né? E aí eu comecei a trabalhar essa parte, comecei a implementar algumas coisas, né, que tinha na empresa e comecei a estudar também, até a parte que você falou de conhecer, né, o comportamento econômico, né, porque eu comecei a pensar o seguinte, pô, tem tanta gente que sabe fazer matemática, engenheiro, né, eu mesmo, eu não ficava no sufoco, mas também não fazia grandes investimentos, não fazia grande poupança, né, e comecei a entender melhor, né, o que a gente tinha que fazer, como é que a gente tinha que fazer, e comecei a aplicar isso, né, no meu dia a dia, na minha vida, né? E aí isso daí foi melhorando a minha situação. Alguns amigos começaram a pedir dica, pedir, pô, como é que faz? Né? Tinha uma outra associação até que a gente participa junto. Pediram para eu fazer um curso, né? Dei um curso para o pessoal sobre gestão básicas, né? de orçamento e gestão financeira. Você, né? e o Roberto participam de uma associação? É isso, Qual associação? É a FESERG, Associação de Pais e... lembra aí, Roberto, agora eu esqueci. Associação de Famílias Educadoras Isso. do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Entendeu? Então a gente participa dessa associação, né, e pediram para que eu fizesse esse curso, né, como educação. A gente puxou essa parte, eu puxei essa parte de educação financeira e aí várias pessoas fizeram, gostaram. Né? Então tem vários relatos de pessoas que falavam que estavam vivendo um sufoco, né, que sempre estavam vivendo correndo atrás no cheque especial, né? E eu no cartão de crédito, estourando o limite do cartão de crédito, hoje já conseguem controlar, estão fazendo suas economias e já começaram a investir também. Que bacana. E é muito bom você receber esse retorno, esse feedback. Isso. E isso que te incentivou a dar continuidade. Isso. Então, meu propósito agora, né, depois que eu saí da empresa, né, mediante a essas ajudas, esse auxílio, esse feedback que eu tive, né, o meu propósito hoje é ajudar outras famílias, né, a melhorarem seus resultados financeiros, né, a terem tranquilidade, né, a passarem pela vida sem precisar ficar com tanto problema, né, financeiro. Toda essa experiência que você teve, né, como primeiro engenheiro naval, não, Fuzileiro naval. Fuzileiro naval, edificações e engenheiro de produção em várias empresas, isso tudo também te ajuda a lidar com públicos diferentes. Isso é muito bacana. E quando foi que você, então, você se especializou no comportamento econômico humano, é isso? Sim, justamente assim, já na empresa eu via muitas pessoas dependendo e querendo receber aumento, né? Tanto no dissídio ou tanto quando ia ter aumento, né, que por mérito, né? E ficava doido para receber o aumento e logo depois que recebia o aumento já estava no sufoco de novo, né? E aí eu não entendi, eu falei, pô, o cara queria falar aumento, falava que os 10% do dissídio ia salvar a vida dele quando saísse, né? E aí saiu 10% de dissídio e 2 meses depois já estava no sufoco de novo, né? Ou
né, por mérito, ganhava aumento por mérito e logo depois já estava querendo que chegasse o próximo aumento novamente porque já estava no sufoco, né? E aí eu comecei a descobrir, né, que não é questão só de matemática, né? Até domine a sua mente financeira, justamente eu desenvolvi por causa disso, né? Porque nós temos a nossa parte emocional, né, e a nossa parte de sobrevivência, que elas falam muito mais alto que a nossa parte racional, né? A gente tem muito mais conexões dos nossos neurônios, né, para influenciar a parte racional do que a parte racional para influenciar a nossa parte emocional e a nossa parte que busca sobrevivência. Então, muitas vezes, a nossa compra ela parte muito mais da nossa emoção, né, e do nosso instinto de sobrevivência do que da nossa parte racional, né? E aí a gente precisa descobrir como, né, a gente até fala, tem uma metáfora que fala que a gente vive numa jaula, numa floresta, né, na nossa parte financeira. E a gente tem o macaco e tem o jacaré, né? E a gente tem que aprender a pegar o macaco e o jacaré e botar na jaula. E a gente entrar nos momentos corretos, né? E não esquecer a jaula aberta, porque se a gente esquecer a jaula aberta, eles vão sair e vão acabar dominando a nossa parte financeira. E aí quando a gente começa a comprar por impulso, né? Quando a gente começa a comprar sem controle, gastar sem controle. Mas né? esse projeto Domine o Seu Cérebro Financeiro, ele é o quê? É workshop, é mentorias, é consultorias? Foi Como um é que é? workshop, eu comecei com um workshop, né? Eu dava workshop e depois eu dava mentoria. Mas como agora eu estou associado à Grão, né? A gente parte para a questão do planejamento financeiro, né? Que o planejamento financeiro, inicialmente, ele aborda 3 pontos principais para que a gente possa dar tranquilidade para as famílias, né? O primeiro é o que? É dar consciência financeira para a família, né? Através da educação financeira e através desses conhecimentos da parte de que a gente tem que dominar a nossa parte emocional. Mas você né? fala com a família toda? Como é que é? Você fala com uma pessoa? Normalmente não. Com um casal? Quando a gente oferta e a pessoa contrata a nossa mentoria no planejamento financeiro, normalmente é para o casal. Tá? Pode ser só para o homem ou para a mulher, mas normalmente a gente quer que o casal ele atue junto, né? Então a mentoria ela é para o casal, para que a gente possa você pode estar fazendo, entre aspas, a cabeça de um, mas o outro não aceitar as Sim. ideias, as sugestões. Isso. E aí não adianta nada. Então, assim, o nosso foco é desenvolver o casal, que eles são os pilares da família. Os filhos já é um outro processo, eles vão ter que passar para os filhos, mas o casal, principalmente, a gente tem que fazer essa imersão com eles, né? Dar esse conhecimento, né? Tanto da parte de matemática financeira, que a gente precisa, tanto da parte emocional, né? Dessa parte do controle emocional e da nossa parte do nosso controle do nosso sistema límbico, né? Para que o racional ele possa atuar. Então, o mentor financeiro, o planejador financeiro, ele atua como se fosse aquele treinador que está do lado de fora, que ele consegue ver muito mais possibilidade de jogo do que o jogador que está jogando. Então, ele tem uma visão muito maior, muito mais macro do que está acontecendo, né? Então, às vezes, quando a gente joga a dama, quando está ali no tabuleiro, tem um monte de jogada, quem está atrás está vendo a jogada toda e a gente não consegue jogar porque a gente já colocou um objetivo na nossa mente, tem várias outras alternativas que a gente poderia até usar para ganhar o jogo. Então, o planejador financeiro, normalmente, ele está atrás, ele não está envolvido emocionalmente, né, com o dinheiro ali, então ele consegue dar um direcionamento. E com isso ele vai melhorando ali a performance daquela família, né, fazendo com que a família ela tome decisões melhores, decisões mais inteligentes, para que no final ela possa alcançar todos os seus objetivos. Então a gente tem todo o outro pilar que a gente tem, que é o mentor, o método e a ferramenta. Então a gente utiliza uma ferramenta, né, que a gente consegue linkar, que nem você falou, eu quero viajar para Caruaru, né? Sim, então a gente vai linkar o que você está economizando, todos os seus investimentos, né? A gente vai fazer uma estimativa de quanto você vai precisar e aí ali na ferramenta a gente consegue distribuir, né, o que é para sua independência financeira, para sua aposentadoria, o que é para sua viagem para Caruaru, o que é para sua reserva de emergência, e ainda tem um principal ainda que nem eu falei, né, da questão de se minha avó, de repente meu avô soubesse
há tempos atrás, que é a questão da proteção familiar, né? Que é o quê? É um seguro em vida. Muitas vezes a gente fala de seguro de vida, né? É só quando a pessoa morre, mas a gente tem um seguro que é um seguro em vida, né? Que é o quê? Se a pessoa ela ficar doente, se ela ficar inválida, ela vai receber um valor, né? Para poder tratar aquela doença. Então, o seguro em vida que a pessoa recebe, ela recebe, se ela ficar internada, ela recebe um valor, muitas vezes para poder acompanhar, ela recebe um valor, principalmente para quem trabalha como autônomo, né? Então ela recebe ali a diária dela que ela receberia como estivesse trabalhando, o seguro vai pagar para ela. Ela pode receber até 365 dias de diária. É interessante. E isso daí ajuda a família a não dilapidar, que nem aconteceu com a minha avó, todo o patrimônio deles, né? E se a pessoa ficar inválida de repente, né, ela ainda recebe um valor que você coloca numa aplicação, a gente faz o cálculo de qual é a necessidade daquela família, né? E aí esse valor que ela recebe é programado para ela fazer uma aplicação e receber 1%. Né? Então vamos dizer, eu preciso receber por mês o meu custo é R$14.000. Então a gente vai fazer uma proteção de 1.400.000 para que essa pessoa, se ela ficar inválida, acontecer alguma coisa, ou até mesmo falecer, a família ou ela receba 1.400.000 e ela vai aplicar em algum lugar que vai receber 1%. E 1% é 14.000. Então ela vai continuar recebendo 14.000 por mês, né? Para poder continuar dando o padrão de vida para sua família. Então você como mentor, você orienta então Isso. os tipos de aplicações conforme a necessidade de cada família. Isso, é. Então a gente vai fazer Você começou como mentor nessa parte financeira, você começou como mentor, Isso. Aí depois você desenvolveu o método, Isso. né, domine o seu cérebro financeiro, onde você organizou o primeiro workshop. Isso. E aí depois teve a Grão, né, ela abriu um programa de parceria. Fala pra gente um pouquinho, você é associado parceiro da Grão Planejamento. Isso. Empresa do prestigiado Grupo Primo. Isso. Então explica pra gente um pouquinho. Então, um dos objetivos do Grupo Primo é ele disseminar a educação financeira para os brasileiros. A gente sabe que o brasileiro ele tem uma deficiência muito grande conforme a educação financeira. Até viralizou um tempo aí, uns dias atrás, meu irmão até me mostrou, acho que foi mês passado que ele mostrou, um cara que foi comprar uma picape, né, aí o vendedor propôs para ele dele pagar 1 centavo por dia, e a cada dia falou que ele ia pagar 28 dias, em 28 dias ele pagava a picape, né, e a cada dia ele dobrava. Né? E aí falou para ele, você vai pagar hoje 1 centavo, amanhã você vai pagar 2 centavos, depois da manhã você vai pagar 4 centavos, e até onde ele foi, 64 centavos, depois R$1,28, ou R$1,28, estava ok. Só que o pessoal esquece que o Einstein falou que, que os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, mas para quem recebe, para quem paga não. Depois eu fui fazer as contas, meu irmão me falou, aí eu falei, cara, eu vou fazer essa conta. Dava 2.600.000 no final de 28 dias. Nossa! Começando a pagar 1 centavo. Né? Então, muitas vezes, né, o brasileiro ele vai lá na loja e o cara fala, não, é só 0,5% ao mês. Só que você bota isso nos juros compostos, ele vai aumentar e muito. Sim, né? sim. Então, a gente precisa dar essa clareza para o brasileiro, né? E no brasileiro, os nossos, aquelas pessoas que são nossas mentoradas, elas não precisam saber disso, a gente vai fazer a conta para ela. Então, o que a gente fala para ela? Você quer fazer um financiamento? Primeiro que a gente não incentiva a pessoa a fazer um financiamento, mas se ela quer fazer, a gente vai mostrar para ela e vai ver a melhor forma que ela faz. Normalmente, e o brasileiro se acostumou com isso, né? Ele não faz a parte preventiva. Porque o que a gente tem que fazer? Né? No livro O Homem Mais Rico da Babilônia até fala, nós temos 10% é seu. Antes de você fazer qualquer coisa na sua vida, 10% você tem que transferir e guardar. Né? Pegar e guardar. E depois você paga as outras coisas, depois você faz compromisso. Mas primeiro você faz o seu. Para quê? Para você
ter uma reserva. Sobrevivência. Uma reserva, e aí você bota em algum lugar que vai render, essa reserva ao longo do tempo ela vai ficar muito grande. Só que o brasileiro ele não tem muito disso. Até porque a gente tem, né, quem trabalha CLT tem FGTS, né, então ele acha que aquele dinheiro que está lá, né, é o que rende muito pouco, né? Então que vai, se caso ele for mandado embora, se ele se aposentar, aquele dinheiro vai me suprir por muito tempo, né? Não quer vontade, e também tem muito incentivado a antecipar sonhos. Eu quero comprar um carro, eu não junto dinheiro, eu vou lá e faço financiamento. Eu quero comprar uma casa, não junto dinheiro, eu vou lá e faço financiamento, né? E com isso, né, o brasileiro ele vai deixando um monte de dinheiro, né, Vai dando, na verdade, saindo vai dando um monte de dinheiro pelos dedos, né? Então, mas só assim, ainda estou na dúvida. Fala um pouco mais dessa empresa Grupo Primo. Tá. O Grupo Primo, ela foi a fusão do Thiago Perini com o Bruno Perini e com o Thiago Nigro. Então, o Thiago Nigro, que ele começou a falar na internet como primo rico, né, e dando dicas, né, para poder investir, dica de educação financeira, né, e o Perini também fazendo as mesmas coisas. No momento eles viram que eles tinham sinergia no que eles estavam falando e que eles tinham o mesmo objetivo, né? Então eles pegaram e se associaram e criaram o Grupo Primo. E com isso, né, eles foram aumentando, porque, conforme eu falei, uma das missões deles, do objetivo deles, é fazer com que o brasileiro ele tenha uma boa educação financeira e que saiba investir, né, e que não fique dependendo do INSS, porque o INSS já está quebrando e já está quebrado, né? Então, aquilo que a gente tinha há anos atrás, né, que tinha as famílias eram grandes, 7 pessoas, 8 pessoas, essas 8 pessoas estavam em idade produtiva, né? Hoje em dia é o contrário, né? As famílias são menores, têm menos filhos, e esses que anteriormente tinham 8 pessoas na família são os que estão aposentados agora. Exatamente. E a conta não fecha. Então ele até criou eles criaram a Arca, né? Que é um sistema, né, de proteção de investimentos que a gente investe. A pessoa investe em ações, investe em fundo imobiliário, investe em renda fixa, investe em produtos internacionais, né? E isso daí vai balanceando a carteira, né? Quando lá está algum problema, como a gente tem agora, a guerra do Irã com os Estados Unidos, então cai o dólar, cai as commodities internacionais, né? O nosso aqui segura, né? Quando aqui cai, o internacional segura. Então foi criado. E aí dentro desse grupo tem o grão planejamento. Isso. E aí nesse grão planejamento que você... O que aconteceu? O Grupo Primo ele tem a Finclass. A Finclass é a maior escola de investimentos. Então quem contrata a Finclass, ele consegue saber como investir em ações, como investir em fundo imobiliário, como investir em renda variável, como fazer essa arca. Eles também têm especialistas que eles criam a carteira recomendada, né, com consultores especialistas do grupo. Então, quem assina a Finclass, né, consegue fazer isso. Só que o que estava acontecendo? Muitas pessoas estavam assinando a Finclass, só que não conseguiam organizar a vida financeira para poder investir. Então, ele tinha as ferramentas, né? Vamos dizer, que nem a gente estava conversando lá embaixo, que o Roberto falou da furadeira. Tinha a furadeira, mas não tinha a energia elétrica para poder ligar a furadeira. Né? Para fazer a furadeira funcionar. Exatamente. Então, a Grão, né, que anteriormente era uma outra empresa, que também aí foi chamada para fazer parte do Grupo Primo, né? Ela veio com esse objetivo de que ajudar não só, porque o Grupo Primo está muito grande, ele tem a Faculdade Hub, né, ele tem a Finclass, tem várias outras empresas, tem a Top Invest. A Top Invest é uma empresa que ela é preparatória para a área financeira, então tudo quanto é certificação tem na área financeira, a Top Invest ela tem os cursos para poder o pessoal se capacitar, né, e poder passar nessas certificações. Então eles estão oferecendo para todas essas pessoas, a gente entra em contato com essas pessoas que se inscreveram ou que contrataram esses outros serviços para poder oferecer o planejamento financeiro, para ajudá-las, né, a se organizar financeiramente e atingir o objetivo delas, que é o quê? Investir, né? É fazer a certificação, é fazer a faculdade e depois empreender.
né? Que até para empreender a pessoa tem que ter recurso. Então não adianta eu fazer um curso, né, que tem agora também de IA, né, de inteligência artificial, né, e aí eu não consegui fazer o meu colchão financeiro para poder sair para empreender, eu vou acabar pegando o meu diploma, o meu conhecimento, eu vou ter que esperar, né, e guardar. E muita gente, assim como eu saí da área técnica para empreendedora, abrir meu próprio negócio. E hoje eu tenho consciência da importância de fazer uma mentoria desse tipo, né, na área financeira, assim, se preparar melhor antes de se tornar efetivamente um empreendedor. Isso aí. É importante Sim. isso. Então, assim, o pessoal não tem Ouvir ideia. experiência, né, de outras pessoas que estão no mercado há mais tempo, que viveram, inclusive, dificuldades como você viveu na sua família. Então, assim, toda a metodologia que a gente usa, ela veio do CFP, né, que é a Certified Financial, né, Certification. Né, e aí ela Planet, desculpa, falei Certified Financial Planner, que veio dos Estados Unidos, foi criado lá na década de 70. Então, nos Estados Unidos, ele é o maior mercado de planejamento financeiro do mundo. Tanto que eles conseguem, né, ter bastante resultado. Então, lá... Agora, você é mentor através, trabalhando associado a Grão Planejamento, é isso? Sim. E também individual, por tua conta? Não mais individual. Eu estava individual e agora com a parceria eu passo a integrar diretamente a então, Grão você presta serviço Isso. através dessa associação Isso. com o Grão Planejamento. Então fazia individual e aí após me associar, eu agora faço junto, né? Utilizo toda a metodologia, utilizo todo as ferramentas que eles têm, todo recurso, né, de sistema, de tudo, né, que eles estão oferecendo para poder ajudar essas famílias a terem esse resultado financeiro melhor. Tá? E assim, tá falando, o Brasil hoje, ele é a quinta posição de planejadores financeiros. A gente hoje ainda não tem nem 15 mil planejadores financeiros no Brasil. Está mais ou menos na face de 10 mil. Então fica mais ou menos. Fica aí 280 mil para cada planejador financeiro. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem mais de 94 mil. Né? Aí a gente vem em segundo a China, em terceiro o Japão. Né? E o Japão tem muito menos, né, população do que nós, muito menor e tem maior. Depois é o Canadá e depois vem o Brasil. Então a gente ainda tem muita... E Alan, passa para os nossos ouvintes os seus contatos, suas redes sociais, para eles poderem interagir com você e até contratar os seus serviços. Tá. O meu telefone é 21 981 58 4786. Tá? O meu Instagram é alanteixeira.financeiro e o meu e-mail é alan.teixeira@grãoplanejamento.com.br. Tá, você repete? Tá. Telefone 21 981 58 4786. Instagram alanteixeira.financeiro. E-mail alan.teixeira@grãoplanejamento.com.br. Bacana, muito bom mesmo. Tá, vamos fazer um intervalo e aí a gente volta novamente aqui com os nossos convidados. E agora a gente vai escutar o Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, na voz de Luiz Gonzaga, música de 1953. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental
e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cid. Olá, estamos de volta. Agora a gente vai conversar com o Roberto Queiroz. Tio Henrique, onde é que você tá? Roberto, muito obrigada por você estar aqui, muito bacana mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre uma alegria conhecer novas pessoas, conversar com pessoas e vamos fazer aqui uma partilha, né? Enfim, estou aqui à disposição. Bacana. Roberto Queiroz é professor licenciado em língua inglesa, engenheiro, empreendedor e fundador da Uncle Bob English School, uma escola de inglês especializada no desenvolvimento de adolescentes e jovens. Ao longo de sua trajetória, Roberto combinou experiências nas áreas de engenharia, educação, tecnologia, negócios e vivência internacional para construir uma visão diferenciada sobre formação humana e preparação para o futuro. Sua convicção é que o domínio do inglês, embora fundamental, representa apenas uma parte do processo de desenvolvimento humano e profissional de um jovem. À frente da Uncle Bob English School, desenvolveu uma proposta educacional que une aprendizado do idioma, comunicação, pensamento crítico, autonomia, maturidade e preparação para os desafios de um mundo cada vez mais competitivo. Sua missão é ajudar os alunos a desenvolver não apenas competências linguísticas, mas também a capacidade de pensar com clareza, comunicar-se com confiança e assumir responsabilidades crescentes em suas vidas. Poxa, muito bacana. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Roberto, né, antes de iniciar a nossa entrevista, e realmente, tanto a história do Alan quanto do Roberto, o trabalho que eles fazem, é muito bacana mesmo. Mas, Roberto, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque antes de você se dedicar à língua inglesa, você se tornou primeiro engenheiro, não é isso? Sim, Conta pra exatamente. gente. Essa história é uma história longa, mas eu vou tentar resumir para a gente deixar o mais objetivo possível. Eu sou engenheiro eletricista. Né? Antes de ser engenheiro, eu trabalhei como técnico também, técnico de eletrotécnica. Então, a minha história com inglês, hoje a escola da qual sou proprietário, ela começa o curso para crianças, né, adolescentes, jovens, mas no meu caso não foi assim. Eu comecei a aprender inglês quando eu já tinha 20 anos. Então, formei na escola... Antigamente as famílias não davam tanta prioridade assim para o inglês e nem todas as escolas forneciam inglês como matéria na grade. Exatamente. E a questão não é só essa, né? Vocês estavam falando um pouco do Nordeste no início do programa, né? O Alan falou da história da avó dele, que veio do Nordeste. A minha família também é toda do Nordeste. Que bacana. Só que são do Ceará.
Meu pai veio para cá, pro Rio de Janeiro. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro. Meu pai, uma brincadeira que meu pai, o falecido pai, tinha comigo, é que eu sou meio cearoca, né? Metade cearense, metade carioca. Mas a minha vida eu vivi toda aqui no Rio de Janeiro, né? Meu pai trabalhava com construção civil. Então, assim, a nossa vida, pegando um pouquinho de carona aqui que o Alan falou, a nossa vida financeira, ela não era uma vida abundante, né? Não era uma vida com muitas possibilidades. Então, meu pai não tinha condição de pagar um curso de inglês para mim. E na época era mais caro, né? Era mais restrito. A gente não tinha hoje os recursos computacionais que a gente tem, YouTube, internet e tudo mais. Não existia na internet, né? E eu comecei a estudar inglês logo depois que eu me formei na escola técnica. E entrei no curso de inglês e falei, agora eu consigo pagar. Né? Comecei a pegar meus primeiros salários, pagando o curso de inglês. Você começou a pagar por você mesmo. Eu mesmo. Família meu pai não tinha mesmo condição, não tinha condição, né? Eu comecei a fazer o curso de inglês e logo, no segundo período do curso de inglês, eu comecei a trabalhar como técnico, fiz um projeto de automação aqui no Rio de Janeiro, um data center, né? Estamos falando do ano 2000, tá? Começando a falar aqui já vai entregando a idade logo. Eu fiz esse projeto e a minha virada de chave aconteceu durante esse projeto. Estava no segundo período de inglês, não falava praticamente nada. Não, e a área técnica, você precisava do inglês? Precisava, porque, exato. Os livros, todos os técnicos em inglês. Muito livro em inglês, muita bibliografia em inglês, artigos em inglês, material para você consumir. Existe muita coisa traduzida, mas assim, o que é mais relevante está em inglês. E, enfim, comecei a estudar e durante esse projeto que eu te falei desse data center, o cara que estava recebendo o projeto, que contratou a nossa empresa, era americano. Então, e eu lá, né, garotão, recém-formado da escola técnica, tinha pouca experiência, fazia lá as automações, as configurações todas, e tinha que falar com esse cara. Só que eu, como não sabia, não tinha fluência, não sabia falar bem, não era eu que me comunicava, eram os outros engenheiros. E era legal porque eu via a conversa, né? Às vezes a gente participava das reuniões, parecia que eu estava assistindo jogo de ping-pong, né? Você está ali no meio da mesa e ele fala, você olha para lá. O outro fala, você olha para o outro lado. Só que você não está entendendo nada do que estava acontecendo ali. Então precisava de alguém que traduzisse. E esse cara, esse americano, eu não esqueço o nome dele nunca. O nome dele é Gary. Ele certamente não lembra de mim, mas eu tenho esse cara assim no meu coração porque foi esse cara que me ajudou a virar a chave. Ele tinha uma habilidade, ele conhecia muito de pessoas, tinha experiência internacional e durante as reuniões, às vezes a gente falava em português e o engenheiro falava, vou traduzir, e a gente falou, não precisa, eu já entendi, é isso, é isso mesmo. E eu ficava fascinado com aquilo, porque esse cara, ele não só... Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Exatamente. E era impressionante como esse cara ele conseguia ler as situações. Ele estava no ambiente e observava. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, não é possível, eu quero esse negócio para mim. Né? Primeiro em inglês, porque eu preciso me comunicar com ele e com as outras pessoas que vierem. Esse foi o primeiro projeto. Quantos vão vir no futuro? Né? Eu falei, não, eu quero aprender esse negócio. Cara, eu voltei pro curso, eu começava a arrumar livro, eu pegava outros livros, ia à biblioteca, pegava material em inglês. Eu comecei a entrar naquele universo porque eu passei a entender o inglês naquele dia, naquela experiência, não mais como um fim em si próprio. Mas o inglês ele é ferramenta para você fazer alguma coisa. Exatamente. É ferramenta. Depois, continuei trabalhando como técnico, fiz a engenharia, comecei a trabalhar como engenheiro e ao longo da minha trajetória profissional eu viajei para vários países, né? Já fui para os Estados Unidos, fui para a Ásia, estive na Europa também, tive a oportunidade de trabalhar e conversar com muitos estrangeiros. A outra coisa, na época que eu estava estudando, né? Depois que eu tive a experiência com o Gary, morava no Rio de Janeiro, morava no subúrbio, Madureira, e lá não tem gringo, né? Então às vezes eu vinha para a Zona Sul, quando tinha possibilidade, final de semana, o pessoal vinha pra praia, fazer algum programa na Zona Sul, eu ficava em Copacabana, você em Copacabana, Leblon, de antena ligada, falei, deixa eu caçar um gringo aqui, porque vai que tá precisando de ajuda, né? Aí eu começava a me oferecer, falei, tudo bem, como é que você tá e tal, precisa de alguma coisa, você quer alguma informação? Eu começava a ficar antenado e eu queria praticar o tempo todo, eu queria botar em prática, porque eu entendi que o inglês era necessário para mim, mas iria me ajudar a fazer outras coisas, e de fato ajudou ao longo da minha carreira. Porque hoje os jovens têm a oportunidade de ir para o exterior, trabalhar, ser
salva-vidas em Exato. resorts, né? E ganhar dinheiro no exterior e, ao mesmo tempo, fazer um curso intensivo, treinar lá mesmo com os próprios americanos ou o espanhol na Espanha, no México, em outros países. Mas, na nossa época, tinha que até existia o intercâmbio, mas a gente tinha que pagar. Era caríssimo, a gente tinha que pagar para fazer esse intercâmbio. Hoje não. Hoje os jovens, adolescentes e jovens, eles recebem, ganham dinheiro, né, fazendo esse intercâmbio. Trabalham e estudam ao mesmo tempo lá. Exatamente, né? Então, a história do inglês, ele partiu por esse caminho, né? Eu precisava saber. Depois comecei a trabalhar, fiz a faculdade de engenharia, comecei a trabalhar como engenheiro, me tornei uma referência no mercado nacional, na área que eu atuava. Eu era conhecido por profissionais do Brasil inteiro. Eu fiz uma carreira, né, muito interessante. Mas, em um determinado momento, assim, a gente tinha uma inquietação, eu e minha esposa, a gente sempre teve uma inquietação muito grande com relação à questão da educação. Minha esposa é educadora, ela é professora de física, deu aula na rede estadual aqui no Rio de Janeiro, fez engenharia também, ela é pedagoga também. Né? Que bacana, parabéns. Além da engenharia, eu fiz a faculdade de letras, né, em inglês. Que bacana. E a gente era muito preocupado com a questão da educação, né? A educação é muito importante. E que educação que forma, né? Eu trabalhei, na minha juventude, né, eu trabalhava com formação de jovens também, né? E eu sempre gostei muito dessa faixa etária, adolescência, jovem, apesar de ser uma faixa etária difícil de lidar, né, tem muitos desafios, mas é uma faixa etária maravilhosa. É uma faixa etária que está querendo aprender, que está aberto para aprender. Apesar de ter vergonha, de ter dúvidas, inseguranças, mas pelo menos uma coisa eles têm, a vontade de querer descobrir as coisas, aprender as coisas. Sim, e não só isso. Uma coisa assim, que depois a gente vai conectar isso com a escola de inglês, né? Mas o jovem, ele sonha. Verdade. O jovem, ele tem sonhos, ele quer fazer coisas, ele quer construir. Ele não sabe como, né? Não tem noção, não tem dimensão, mas ele sonha muito. E foi justamente isso que a gente conseguiu levar para dentro da escola de inglês, como a gente faz a diferença dentro da formação desse jovem para que ele consiga direcionar os sonhos dele, consiga direcionar a formação e que ele esteja mais aberto para receber uma formação mais integral, uma formação mais complexa, através do inglês, né? E, enfim, depois, alguns anos já, depois de mais de 15 anos, quase 17 anos como engenheiro, surgiu a possibilidade de abrir a escola de inglês, né? Então, nós abrimos essa escola, né? Essa escola, ela não é física, presencial, ela é online. Então, nós temos alunos, já tivemos alunos de Portugal, né? Tivemos alunos de vários lugares do Brasil, inclusive a história das férias, que a gente falou no início aqui, foi uma informação que eu tive de um aluno. Eu tenho 2 alunos de uma cidadezinha do interior da Bahia, chamada Pé de Serra. Cidadezinha com poucos habitantes e tal. Eu nunca nem tinha escutado falar nunca escutei da cidade, mas é muito interessante. Essa cidade. Porque as férias escolares lá, maiores, elas acontecem na época dos festejos juninos, para que eles aproveitem mais. E as férias nossas aqui no Sudeste, né, que são maiores no verão, né, dezembro, janeiro, para eles eram as férias menores. Então foi aí que eu descobri. Mas qual foi a virada que a gente deu assim, para a escola? A gente resolveu integrar dentro da escola de inglês, a Uncle Bob English School, uma metodologia que a gente não só trabalha o aprendizado do idioma, mas a gente leva algo a mais para os jovens. Ou seja, a gente utiliza desse desejo que o jovem tem de crescer, esse desejo que o jovem tem de sonhar, e a gente alimenta isso através do aprendizado da língua inglesa. Então, o inglês, ele não é apenas não é o fim em si próprio. Ou seja, eu quero aprender inglês. O que você vai fazer com inglês? Não sei, eu quero aprender. Não. Uma pessoa que quer aprender inglês para aprender inglês, a chance dela desistir é muito grande. A chance dela, enfim, que ela não tem propósito com aquilo. Agora, quando você retira o inglês, o aprendizado da língua, como ponto principal, quando você coloca um objetivo,
Ou seja, eu vou alcançar esse objetivo através do inglês. Cara, o aprendizado é mais rápido. O comprometimento do aluno, o engajamento do aluno é muito maior. E ele está fazendo algo que ele está entendendo o que ele está fazendo. A pior coisa que tem para você trabalhar com um adolescente ou um jovem, uma criança, adolescente, jovem nessa faixa, é você pedir para ele fazer uma coisa que ele entende para que serve. E é a pior coisa. Só que pensar, um adulto também tem dificuldade com isso, né? Cara, por que precisa disso? Quantas vezes alguém já falou na escola, eu não sei porque eu estou estudando esse troço, tá? Exatamente. E é óbvio. Muitas matérias a gente estuda tanto no segundo grau quanto na faculdade que depois a gente nunca mais vê na vida. Por quê? Muitas vezes a gente não teve o motivo ou porquê daquilo ali. Uma coisa que eu costumo falar para todo mundo, né? Assim, quando a gente está falando de inglês, eu sou apaixonado por isso, já viu que eu comecei a me animar aqui, tá? Eu tô espalhando o braço, o pessoal tem que falar aqui para não ficar desenquadrado errado aqui, mas vai me ajudando aí. Mas o que acontece? Quando você aprende alguma coisa e entende o motivo disso, isso acaba sendo muito mais fácil o aprendizado. E onde é que está a diferença da escola? O que a gente colocou na escola de tempero para que isso fosse possível? Né? Nós ensinamos as estruturas, todas as estruturas verbais, vocabulário, gramática, toda aquela estrutura, mas isso de uma forma aplicada. Por exemplo, né? Os nossos jovens hoje, eles não, em grande parte das escolas, em grande parte das realidades educacionais que a gente tem hoje, os jovens eles não são desafiados. Eles simplesmente vão passando pelos processos. Estuda gramática, entendeu? Conversa, Sim. mas não tem assim um objetivo, né? Mas não só do inglês, de uma forma geral até, sim, né? Sim. Eles passam pela escola, mas muitas vezes não são desafiados no processo educacional. E o jovem gosta de ser desafiado, sabe? O jovem, ele tem aquela... Quando você bota ele numa situação e ele fala, cara, isso aí... ele engaja. Né? E no inglês acaba sendo a mesma coisa. O que a gente começou a fazer, né, dentro da nossa metodologia? Como eu te falei, eu já trabalho com formação de adolescentes e jovens há muitos anos. E a gente começou a trazer para dentro do ensino de inglês muito da minha experiência como engenheiro. Ou seja, experiência internacional, eu já participei de N reuniões internacionais, eu já viajei, já fiquei fora do país, já tive contato com N culturas, né? E uma das coisas que é fato, você que é empreendedor, o Alan que é empreendedor, as pessoas que passam aqui pelo programa, né, Conexões que transformam, uma das coisas que transforma a vida de qualquer pessoa são sonhos, objetivos, desafios. A pessoa que fala, eu quero conseguir isso, ela vai fazer as transformações. O sonho é um motivador. Exatamente, ela vai se movimentar, ela vai fazer um movimento interior que vai levar uma ação exterior para que ela possa alcançar aquele sonho. Então, o que a gente trabalha muito com jovens dentro da escola é justamente isso, é alimentando eles com elementos que façam eles sonharem. Por exemplo, a gente fala de empreendedorismo na escola. Pô, mas na escola de inglês a gente fala sobre empreendedorismo, a gente fala sobre empresa, a gente fala sobre viagens, a gente fala sobre sonhos, coisas que a gente sempre faz com os alunos. O que você gosta? Eu amo futebol. Cara, você gosta de futebol? Tá. Então você vai fazer um trabalho sobre futebol, você vai falar tudo que você puder sobre futebol. Inclusive eu tive essa conversa com o aluno semana passada. Eu quero que você analise uma resenha de futebol, quero que você fale tudo, faça uma análise de um jogo em futebol em inglês. Você vai assistir isso, você vai consumir isso. Né? Eu tenho uma aluna que é muito interessante. Ela entrou no curso, ela não falava inglês, eu tinha passado por outros 6 cursos de inglês fora. Eu não vou falar o nome aqui porque não faz muito sentido. Mas quando ela chegou no curso, ela se encontrou. A mãe dela, a gente conversa, embora as aulas sejam sempre em turmas, mas existe uma abordagem individualizada, personalizada, né? Porque cada aluno tem uma resposta diferente. Então a gente analisa, a gente observa e tenta dar os incentivos para que a criança ela se desenvolva. Né? E essa mãe falou, olha, minha filha ela tinha muita dificuldade com o inglês. Quando ela entrou na tua escola é que teve a mudança de chave. O nome dela é Clara, eu fiz uma live com a mãe dela, com ela também. Está no Instagram, se alguém depois, eu vou passar o endereço do Instagram, se alguém quiser saber como funciona. O professor influencia muito a gente gostar ou não da matéria. Exato. O professor, uma visão que a gente tem dentro da escola, o professor ele é um mestre. Né? Bom, vamos falar um pouquinho da vida educacional. Quem está assistindo aí pode se lembrar.
certamente você já teve algum professor que você não esquece até hoje. Você tem 30, 40, 50 anos, 60 anos. Tem um professor na tua vida que você não esquece, né? Certamente Não todos esquece nós... porque a gente gostou, né, muito ou porque a gente não gostou. Exatamente, exatamente. Seja por um lado ou por outro. Só que o professor, ele precisa estar ali para o aluno realmente como mestre. Ou seja, o aluno precisa olhar para esse professor Como e referência. enxergar esse professor uma referência. Não apenas um amigo, né? Às vezes, quando o professor se coloca no mesmo nível do aluno para tentar alcançá-lo, ele até consegue isso. Mas quando o aluno enxerga o professor como um mestre, com admiração, ele conhece a história, ele vê a história, ele passa aquele cara, quero ser como esse cara. Muitas vezes a gente até nem gosta da matéria, né? Pensando na escola. Mas aquele professor ali, ele de alguma forma me marcou. E às vezes você passa 20, 30, 40, você não esquece o nome do cara, fica guardado no teu coração, né? Você guarda aquilo ali. Porque alguma coisa diferente aquele cara tinha. Então, quando a gente leva isso para a sala de aula, pô, mas você está falando de um curso de inglês? Exato! Por que não num curso de inglês? Sim. Por que não trabalhar a formação do jovem? Então a gente pega esse jovem, a gente leva para ele conteúdos onde ele possa desenvolver empreendedorismo, onde ele possa praticar situações reais, onde ele possa... Quer ver um exemplo? A gente teve um debate muito interessante na escola, e claro, no início a gente não consegue fazer isso, os alunos eles estão desenvolvendo a estrutura. Quando eles começam a desenvolver a estrutura, a próxima etapa é começar a colocar eles com essas situações. Teve uma situação que a gente fez que foi sobre inteligência artificial. O Alan falou sobre IA também. A IA hoje está na moda, todo mundo fala de IA, todo mundo usa IA de alguma forma. E a gente colocou um debate, assim, papel da inteligência artificial no processo educacional. Não estou falando inglês, estou falando educacional de forma geral. E eu fiz dois times, né? 2 grupos, um contra e um a favor. A menina que era líder do time a favor, ela realmente amava IA. A outra que era contra, realmente tinha um monte de restrição com IA. Cara, você imagina a confusão que aconteceu na sala. Eu tenho vídeo, isso é inglês. Não, em inglês. É claro, tem que ser inglês, a regra é em inglês. Essas crianças já falam, esses adolescentes já falam, né? Inclusive tem um trecho no Instagram, quem quiser ver, depois pode acessar o Instagram lá para você ver os adolescentes debatendo. Então, e a gente instigando, cara, mas olha só, e se isso for dessa forma, será que faz sentido? Eu falei, não, nesse caso faz sentido, mas eu continuo não concordando por isso. A pessoa começava a dar volta para montar argumento. Ou seja, você fazia uma construção de forma que a criança ela precisava se colocar numa situação de argumentação. Não é falar frase pronta. E aí força Exato. a pessoa necessariamente se desenvolver, porque ela tem que buscar argumentos, ela tem que pensar. Não é falar por falar, ela tem que realmente ter palavras, né, frases para conseguir defender a ideia dela. Sim, ela precisa, né? Então a gente, primeiro, conquista o coração da criança, eles enxergam o professor realmente como uma referência, a gente mostra o inglês não como fim em si próprio, mas como ferramenta, e a gente começa a tirar as crianças, os adolescentes, o tempo todo da zona de conforto. Os jovens, a gente tem a turma de adultos também, né? Então a gente tira as pessoas da zona de conforto para que eles possam se enxergar nessa situação. Que na verdade é a vida de um engenheiro, é a vida de um profissional, a vida de um advogado, de um médico. Ele não está ali trabalhando e a vida toda está tudo fácil. Não, é feito desafio. Então a gente bota esses desafios para que eles saiam da zona de conforto e realmente comecem a se desenvolver. Você dá aula individual também ou só em grupo? A gente, na escola, temos, claro, isso depende muito da necessidade do aluno. Se o aluno precisar de aulas individuais, a gente tem a possibilidade de fornecer, mas a maioria das aulas acontece em grupo, né? São em turmas. E nessas, porque a turma a gente consegue promover o debate, e não só isso, a gente usa recursos tecnológicos também, né? A gente tem uma plataforma onde eles acessam os conteúdos, tem aulas, né? Na sala a gente deixa para fazer as partes práticas, né? Dependendo do nível dos alunos, eles já começam a acessar aplicativos e funções voltados para a neuroaprendizagem, por exemplo, sistema de repetição espaçada, textos com vocabulários e áudios e vídeos e videoaula. Tem uma gama de conteúdos enormes. E você tem uma equipe, não é isso? Sim, nós temos outros professores que fazem parte da escola, né? E à medida que a gente tem as turmas, a gente vai direcionando para esses professores, só que esses professores,
eles precisam ter a mesma visão, eles precisam estar plenamente alinhados, porque senão acaba não funcionando. Acaba não funcionando. Tem uma outra atividade legal, essa é uma atividade que os alunos amaram, que é sobre empreendedorismo, né? Já viu aquele programa Shark Tank nos Estados Unidos? Viu falar desse programa? Sim, já ouvi falar, não costumo assistir, não. Então, o Shark Tank, eu acho que a gente não tem nada parecido aqui no Brasil. Eu realmente não lembro. Eu assisto muito pouco a TV. Mas o Shark Tank é um programa americano de empreendedorismo. Então, você tem lá os Sharks, que são os tubarões, o Tank, que é o tanque dos tubarões. Então, fica lá os tubarões lá, que são grandes investidores com muita grana. E eles ficam lá, se posicionam e entra um investidor, um empreendedor jovem, ou com uma empresa jovem, ou com uma startup, enfim. E ele vai tentar vender, ele apresenta o produto, a empresa, o serviço, seja o que for, e ele tenta vender para o Shark. E o que o Shark faz? Ele começa a analisar, analisa a questão financeira, se o produto é bom ou não é, se é vendável, se não é, se tem mercado, se não tem, e começa uma discussão, né? E o empreendedor, ele tem que ser bom para vender a participação, porque você tem tubarões, caras super experientes. Você não pode falar de Tem que conhecer bem do tem que negócio. conhecer bem. E o que a gente faz? A gente prepara os alunos para serem os empreendedores e a gente monta uma bancada de Shark Tank na aula. Isso é uma das atividades, são várias, né? Mas esse é legal porque os alunos gostam. Então, normalmente eu sou o professor, os nossos professores são os professores que eles mais odeiam, mas eles mais amam. Por quê? Cara, a gente tira eles das... Mostra, professor, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, não dá para fazer esse negócio. Isso é impossível. Não, claro que não é. Você consegue fazer. Se alguém consegue fazer, vocês conseguem. Então a gente fica fazendo, eu tento toda essa realimentação positiva e incentivando e celebrando quando eles E fazem. bacana deles descobrirem que eles são capazes. No final, missão cumprida. Exatamente. Cara, o jovem, ele tem força. Mas se você conseguir canalizar essa força do jovem, do adolescente, e fazer com que ele produza, com que ele entenda o sentido das coisas, cara, o voo que esse adolescente pode dar, é infinito. O Shark Tank é muito legal, porque eles ficam desesperados no início. Cara, o que eu vou fazer? Eu não tenho ideia. Tem ideia assim, a gente bota alguns vídeos, tem algumas ideias, a gente coloca como referência para fazer, mas você não pode escolher uma dessas. Tem que fazer a sua. E eles vão se soltando em cada atividade dessa, eles vão se desenvolvendo e ficando cada vez melhores. Você vê cada pérola que vem, o trabalho com adolescente é fantástico. E, o caso de uma adolescente que entrou no curso, ela está no curso, ela começou, essa menina ela fez outros cursos de inglês antes, foi até que eu falei no início do programa, e ela não adaptou. Quando ela chegou na escola, realmente destravou. Essa menina, ela tinha um sonho, né? Ela gostou muito de música e ela começou a se encantar por música coreana, né? Aqueles doramas da Coreia do Sul, então ela começou a ficar apaixonada por isso, né? É legal. Então o sonho dela ela deve estar até assistindo a gente aqui agora. O sonho dela era viajar para a Coreia, fazer um intercâmbio na Coreia do Sul. Legal, né? Gosta da cultura e tal, bacana. Só que no final do ano passado, início desse ano, eu nem sabia, eu descobri isso numa live que eu fiz com a família dela há pouco tempo, há algumas semanas atrás. Ela falou que a gente mudou o sonho. Eu falei, me explica essa história eu não sei, né? Não, a gente resolveu. A Clara, ela que é o nome da menina, é Clara, né? A Priscila, a mãe dela. Ela não quer mais ir para a Coreia, mas não agora. Ela quer fazer medicina em Harvard. Eu falei, o quê? Me explica essa história. Que bacana, isso foi durante a live, eu descobri isso durante a live ao vivo no Instagram. Me explica essa história, fala isso pra mim. Como é que foi isso? Não, porque é o seguinte, professor, a gente entendeu, pesquisando, a Clara começou a fazer biologia, ela apaixonou por biologia. Eu falei, beleza. E eu sou farmacêutico, a mãe dela, e ela começou a gostar, e começaram a discutir as duas. Eu falei, até aí, tudo bem. Só que a Clara, ela resolveu que ela quis fazer medicina porque ela apaixonou. Eu falei, tá, mas por que Harvard? Então, professor, por que Harvard? A Clara fala inglês, bem, e realmente ela chegou falando zero, há 3 anos e meio, hoje ela tem um nível de fluência fantástico. Domina muito bem, ela consegue ir para fora do Brasil, consegue fazer muita coisa, consegue estudar fora, ela consome muito material em inglês. Inclusive, quem quiser ver a Clara falando, depois lá na live que eu fiz com a família dela, tem um trechinho que eu dei uma surpreendida nela. A gente começou a falar inglês sem combinar nada, ela ficou doidinha, mas se quiser ver, se tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Então o que aconteceu? A Clara, eles entenderam, a mãe dela e a Clara, que para ir para os Estados Unidos, você precisa de análise de currículo.
Pode ser que hajam provas, né, em algumas situações até tem provas, mas de uma forma geral, o americano está procurando os bons alunos. Alunos que são esportistas, que gostam de fazer esporte, alunos que se destacam na escola. Então eles pegam as notas dos últimos anos e começam a analisar. Como é que essa aluna é? Ela é boa aluna? Não é boa aluna? O que ela faz fora da escola? Faz voluntariado? Faz atividades extras? Participa de concurso? Então ela começou a participar de concurso na escola, foi terceira colocada na Olimpíada Geral da Escola de Literatura. Ela está no 9º ano hoje, mas ela se destacou em relação à escola inteira. Ela começou a participar de competições internacionais, participou de uma competição para ir para Londres. Ela tinha que fazer um vídeo, a prova era isso. Uma universidade de Londres. Acabou não passando, foi o primeiro que ela fez, mas ela está pegando bagagem. Ela está participando de concursos internacionais. Isso é fantástico, porque uma coisa que há 3 anos atrás era improvável, começou a abrir horizontes. O inglês impulsionou a vida dela como um todo, né? Como Sim. um todo. Mas, Roberto, fala para os nossos ouvintes os seus contatos, redes sociais, fala para gente. Claro. Bom, vamos lá. A rede social principal é o Instagram, tá? Então, o arroba é Roberto Uncle Bob. Uncle Bob é tio Beto, né? O Bob de Beto e o Uncle de tio. O Uncle, U-N-C-L-E, Uncle Bob. Roberto Uncle Bob. Você me acha no Instagram. O telefone, eu vou passar o WhatsApp da Secretaria da Escola, tá? Que vocês podem fazer contato também, a gente vai conversar com vocês, tirar dúvidas e tudo mais. Inclusive, eu até recomendo que você fale com a gente, porque aqui nesse programa é muito curto para conhecer a proposta, né? Exatamente. Mas fala com a gente vai mostrar os vídeos, a gente vai mostrar a metodologia, a gente vai dar os exemplos, tá? E o telefone da escola é o 021 98093 5664. 021 98093 5664. Fala com a gente, você vai conseguir falar diretamente Instagram, comigo. Roberto Uncle Bob. Arroba Roberto Uncle Bob no Instagram. Vai lá para você conhecer a gente, vai ser um prazer enorme. Bacana. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Vamos ouvir agora a música que eu adoro, eu amo. Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Vamos ouvir na voz de Luiz Gonzaga novamente. E essa música é de 1947. Olá, estamos de volta. Bom, a gente está daqui a pouco chegando no final do programa. Passou tão rápido, mas a gente ainda tem um tempinho aqui, 10 minutinhos, para conversar com a Alain e com o Roberto. Bom, eu queria trazer aqui 2 frases que eu achei bem interessantes, que tem muito a ver com o que os nossos convidados falaram em relação ao Alain, né, Alain? Tem a frase do Will Smith, que diz assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então, assim, realmente o planejamento financeiro é muito importante. E na parte do inglês, o que eu queria falar é que saber falar inglês não é apenas acumular vocabulário, é a chave que destrava o seu mundo. Então, sim, principalmente para os jovens e os adolescentes, o inglês é muito importante. Eu até conversei com o Roberto aqui, o Alain. Eu estive em Orlando em 2011, meu filho era adolescente, fala muito bem inglês, tem uma pronúncia maravilhosa, e a gente conseguiu ter a atenção dos americanos porque eles ficaram felizes quando ouviam meu filho falando e com uma pronúncia muito boa. Isso aproxima, né, nós brasileiros dos americanos. Então, assim, saber falar inglês, saber se comunicar bem em inglês, usar uma boa pronúncia, esse trabalho de desenvolver discussões facilita quando a pessoa vai para outro país. Muito, muito interessante mesmo. Bom, mas Alain, fala um pouquinho agora das considerações finais, né, para os nossos ouvintes. Sim, primeiramente eu gostaria de te agradecer pelo convite, né, por a gente fazer
esse bate-papo aqui, com certeza foi muito enriquecedor, né? Então, conectando aí para a gente poder transformar a vida de outras pessoas, né? E falando para os nossos ouvintes, que a gente está aqui, o planejamento financeiro está como uma parte auxiliar, né? Para que eles possam resolver a vida deles com método, não com achismo, nem com mágica. A gente não vai ofertar nenhuma mágica, né? Algo mirabolante, né? De que ele vai, né, conseguir sair das dívidas em 3 dias, não é isso. A gente tem todo um método por trás. Tem todo um processo. Todo um processo, né? E não só na parte, né, matemática, né? A gente tem toda uma transformação de consciência, toda uma transformação de cultura para que ele possa ter uma perenidade nesses resultados. Você trabalha também o emocional, não Isso. só a matemática, mas o emocional daquela Sim. família. Sim. O emocional e as crenças também, né? Muitas vezes... Crenças limitantes. Isso. Muitas vezes nós somos resultados... A nossa vida financeira é resultado de muita crença, né? E a gente tem muitas frases aí que falam, né? Dinheiro na mão é vendaval, quem tem dinheiro, né, é ganancioso. Então tem muitas dessas crenças que nos fazem inconscientemente, né, ter um mau relacionamento com o dinheiro, né? E além de todo o método, né, científico, né, da metodologia que a gente vai passar, a gente ainda vai auxiliar nessa parte emocional e de quebra de crenças também. Muito bacana, parabéns pelo seu trabalho. Esse é um trabalho muito importante, porque não adianta a pessoa trabalhar e o dinheiro ir embora e não ver o dinheiro, né? Então, assim, traz paz, né? Traz tranquilidade, traz qualidade de vida para a família. Isso é muito importante. Parabéns. Obrigado. Roberto, fala pra gente as suas considerações finais. Bom, vou seguir a mesma linha do Alan. Primeiro, te agradecer pelo convite. Uma alegria estar aqui contigo. Uma conversa super agradável. E se eu puder deixar um recado aqui para as pessoas, né? Cuide do seu filho. Cuide do seu filho. Faça com que ele possa ter acesso ao máximo de informação, para que ele tenha uma excelente educação e que ele possa realmente se desenvolver. Uma coisa que a gente sempre fala no curso é o seguinte, dessa forma que a gente associa o aprendizado do idioma, né? Ninguém compra uma furadeira. Ninguém quer uma furadeira. Cara, eu quero uma furadeira. A gente precisa usar essa furadeira para alguma coisa. O que as pessoas querem, na verdade, é o quadro na parede, é o móvel construído, né? É a casa reformada. A furadeira, ele é só um instrumento. O inglês é a mesma coisa. Você usa o inglês para você voar alto. Quando eu estava estudando a parte técnica, né, com a parte técnica, com engenharia e tudo mais, eu consegui decolar voo, consegui botar, né, eu consegui decolar. Mas eu só consegui alcançar voos mais altos quando eu entendi a potência que o inglês podia trazer para a minha profissão. Então, esse é a recomendação, nas considerações finais. E para quem quiser conhecer a gente, vai ser uma alegria lá conversar com a gente, ou pelo WhatsApp da escola, ou pelo nosso Instagram, pelo direct. A gente vai poder apresentar melhor a proposta da nossa escola. Desculpa, a escola ela é especializada em crianças, adolescentes e jovens, mas nós também temos aulas para adultos e para toda a faixa etária. Porque, conforme você falou, não adianta aprender o inglês por aprender o inglês, né? Não. Pegar o inglês e botar na gaveta. O inglês ele tem que ser usado. Até porque se você não estiver ali praticando, não estiver usando o inglês, acaba que perde um pouco ali a habilidade. Então, é importante aprender o inglês e saber para que ele precisa aprender o inglês, para que ele quer aprender o inglês. Eu até, aproveitando que ainda tenho uns minutinhos, eu trabalhei um período na Interlig e lá eram 3 acionistas, France Telecom, National Grid e Sprint Telecom. E eu trabalhava no NOC, Network Operation Center. Eu fiquei encarregada de receber a National Grid, que estava indo lá visitar o NOC, e falaram para mim, olha, começa aqui no NOC, você fala, explica tal, o que é o NOC, e depois a gente leva lá para a sala de equipamentos. E aí, naquela época, eu estava estudando inglês direto, então alguma coisa eu falava, mas eu já tinha botado na minha cabeça o que eu precisava falar, explicar. Só que quando eu terminei de falar, abriram a porta, entraram lá e fizeram um sinal
de que o teste estava com problema, eu tinha dado defeito e que eu tinha que continuar falando. Mas eu já tinha me programado para falar aquilo que eu já tinha falado, meu Deus! E aí eu tive que sair inventando, explicando mais coisas e foi um desafio, é o que você falou. E você foi bem? Fui bem, acabei falando, tive que E falar, como né? é que você ficou depois? Oi? Como é que você ficou depois? Qual Não, foi a não, tua sensação? fiquei, meu Deus, sem acreditar, né? Sem acreditar, porque pra mim eu só ia conseguir falar aquilo e pronto, acabou. E aí daqui eu falando, até que abriram a porta e falaram assim, agora tá beleza, tá bem. Aí Não, agora isso, deixa eu ficar mais aqui, nas costas deles, eles não viram. E aí, meu Deus, graças a Deus, aí convidei eles a irem lá na sala dos equipamentos para eles verem os testes. Mas, cara, é assim uma sensação, sabe, de você ter superado, ter vencido aquele desafio. Como é bom. Então, isso que você falou, a última frase que você falou, eu consegui. Cara, isso é a coisa mais fantástica que acontece na cabeça do aluno. Na hora que ele fala, cara, eu consegui. Pronto. Ele virou a chave. E aí, certamente você ficou muito orgulhosa de si, você... Com certeza. Fiquei... Dá pra ver pela forma como você falou. Não, inclusive me senti mais segura. Claro que a gente vai deixando de falar inglês, de praticar e vai perdendo um pouco a habilidade. Mas é importante para os jovens, para os adolescentes principalmente, porque no mercado de trabalho precisa. Hoje, sem inglês, a pessoa está fora. Não tem inteligência artificial. A pessoa que não sabe inglês, ela vira passageiro. Agora, a pessoa que sabe usar, falar, aí sim ela consegue conduzir as coisas. Hoje, no mercado profissional, sem inglês, hoje a pessoa tá com um problema sério. Verdade. Bom, também quero agradecer aqui a presença de vocês, muito obrigada, foi muito bom mesmo aqui ouvir a trajetória de vocês e o trabalho que vocês fazem aqui, dos dois trabalhos maravilhosos, extremamente importantes. Bom, estamos aqui finalizando o programa e conto com vocês para acessarem as redes sociais da Rádio Tropical Web Brasil, pelo Instagram, pelo Facebook. Se você quiser assistir novamente esse programa, acesse a plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil e aproveitem para assistir qualquer outro programa que vocês tenham perdido e não conseguiram assistir. O WhatsApp da rádio é 21 97159 1211. E aguardo vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.